Boa noite, seja bem-vindo ao programa Parlamento. Hoje, com deputados da Assembleia Regional da Madeira, são convidados desta edição a deputada Vânia Jesus, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Ricardo Lume, do PCP e Carlos Costa, do JPP. Temas para esta edição: o debate mensal que aconteceu hoje na Assembleia Regional, tendo como tema o fomento à economia. E vamos falar também, antecipado de certa forma, um debate agendado para o dia de amanhã sobre a prevenção e combate à violência doméstica, uma iniciativa do PSD. Vamos começar pelo assunto que marcou hoje os trabalhos na Assembleia Regional, mais um debate mensal com a presença de Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional. E gostava de ouvir nesta primeira ronda também a opinião dos outros deputados presentes, o Carlos Costa, do JPP, relativamente a este debate e relativamente àquilo que foi dito sobre a nossa economia. Saiu-se satisfeito daquilo que ouviu ali? Boa noite aos colegas do painel e uma saudação especial aos porto-santenses e madeirenses. Eu creio que o diagnóstico está feito. Existem dois pilares que são indesmentíveis e que contribuem para o sucesso da nossa economia. Eles já estão definidos. Um é o turismo, o outro é o Centro Internacional de Negócios. Nomeadamente o turismo, que neste caso concreto é a atividade económica com maior valor acrescentado no PIB regional, ronda à volta dos 22%, e representam, em termos de receitas diretas e indiretas e a criação de postos de trabalho, uma mais-valia relativamente à nossa economia. Eles estão devidamente assumidos. Agora, é preciso não esquecer também, neste caso concreto, que os outros sectores da atividade económica, que muito pouco se falou neste debate hoje de manhã no Parlamento, pouco se falou da estagnação, por exemplo, da agricultura e pescas, pouco se falou da redução das indústrias, pouco se falou praticamente na revitalização desses sectores que aqui foram enunciados. Aquilo que aconteceu há uns anos esta parte foi uma aposta nos serviços. E digamos que neste momento a região autónoma da Madeira tem um excesso de terciarização da nossa economia. Portanto, inclinam-se para os serviços, portanto, nomeadamente para o apoio direto à área do turismo. Agora, era importante, e do nosso ponto de vista, é importante canalizar e buscar investimento ao exterior. Sabemos que não podemos ter uma economia de escala, estamos circunscritos a um meio reduzido, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista das potencialidades dos recursos naturais. Temos que atrair investimento ao exterior. Mas essa também foi uma das matérias ali focadas, com o Governo a focar, por exemplo, uma espécie de visto de golo que também está a ser criado aqui na Madeira, que tem outra designação, mas no fundo são mecanismos específicos de atração de investimento estrangeiro. Aquela proposta do Governo Regional, que tem a designação do Citizenship by Investment, que é precisamente a cidadania através do investimento, que é recrutar esse investimento, esses investidores, esses potenciais investidores no estrangeiro. Mas para que isso aconteça, é importante que se garanta a estabilidade aos investidores externos. É porque os investidores externos, quando se apercebem, por exemplo, não basta, dizia eu no Parlamento hoje de manhã, não basta oferecer o sol, as veredas, enfim, a hospitalidade do povo madeirense, a segurança nas ruas. É preciso que a lei laboral, a lei fiscal, o sistema judicial e mesmo os procedimentos administrativos sejam alterados, sejam modificados, sejam céleres. É porque existe... Mas do seu ponto de vista, a esse nível, enfim, da inventariação que está a fazer, acha que o Governo não está, portanto, a ter as melhores soluções para esses problemas que o Carlos Costa está a apontar? Não estão. Eu vou dar um exemplo prático, nomeadamente na área do explanatoramento do território. Cada vez mais se chega à conclusão que o POTRAM, que o Plano de Ordenamento da Região Autónoma da Madeira, precisa ser revitalizado, precisa ser alterado. Está desajustado à realidade. Não é possível que 90% do nosso território esteja condicionado à construção.
por exemplo, uma grande parte do território, usos e utilizações, digamos, das áreas do nosso território, está praticamente limitado para áreas agrícolas, para áreas, por exemplo, florestais e para áreas ecológicas de proteção e salvaguarda. Claro que isto, se alguém poderá... Quem ouve esta conversa lá em casa, bom, isto é contra, enfim, a manutenção, digamos, do nosso manto verde, não é nada disso. Agora, se eu quero atrair um investidor, imagine que um investidor tem um objetivo de construir uma infraestrutura hoteleira numa área florestal. Pergunta que eu faço. Deverá ser flexível ou não os planos de ordenamento do território? Será que os PDMs não deviam estar ajustados à atratividade desse investidor? É isso. A grande questão que se coloca é isto. É que depende do tipo de investidor que nós queremos atrair. Muitas vezes, olha-se, digamos, na análise sucinta, nesta questão, quando eu falo de garantir a estabilidade dos investidores, estava a falar da questão da previsibilidade. É importante que o investidor no exterior não esteja à espera daquilo que vai ficar decidido no Orçamento de Estado relativamente aos impostos e à criação de carga fiscal. Se vai ser criado novos ou diferentes carga fiscal relativamente àquilo que vai ser aplicado no futuro. Portanto, ele quer ter a certeza absoluta, por exemplo, da previsibilidade do cumprimento dos prazos de compromissos assumidos. Se haverá essa previsibilidade nos pagamentos e nos recebimentos entre agentes económicos. Se vai haver, digamos, do sistema fiscal, haverá essa estabilidade do sistema fiscal. Se haverá também essa estabilidade dos sistemas de justiça. Porque muitas vezes o investidor, muitas vezes, é alvo de providências cautelares. Imaginemos que ele tem digamos, um investimento para fazer. E o PDM condiciona. Entretanto, da parte, muitas vezes, da autarquia, abre algum precedente. Acontece que muitos dos moradores circunvizinhos poderão interceptar ou poderão interpor uma providência cautelar e pode cancelar, digamos, a evolução desse investimento. Portanto, acha que devem ser desencadeados, nomeadamente ao nível do ordenamento do território? Sim, sem dúvida. Acho que isso é um imbecil. Com mais celeridade que não está a acontecer. Isso entronca em tudo. Vamos dar agora a palavra ao deputado Carlos Costa relativamente à questão do desemprego, que é um problema que existe e que parece que não há haver forma de dar a volta a isto. Claro que é possível dar a volta, desde que se crie, obviamente, postos de trabalho e para isso que se atrai as empresas. Que condições é que se deve propiciar para que eles possam Elas são mais do que conhecidas. Até o próprio Governo, em campanha eleitoral, trazia uma proposta que depois foi coadjuvada pelos outros partidos, nomeadamente os partidos do arco do Governo, que era a questão de um sistema fiscal diferenciado, competitivo e adequado à realidade da economia regional. Então, a gente está de posse dos Estados, está de posse dos dados que até esta atratividade e fixação de novas empresas e investimentos tinha, por exemplo, determinadas metas. Fixava o IRC na região a 12%. As empresas que criassem impostos de trabalho beneficiavam de uma redução de 60% à coleta do IRC, desde que cumpram determinados requisitos. Que o regime tinha um prazo de 15 anos e reduzia as taxas nacionais do IRS e do IVA. Portanto, estes dados estavam presentes. Agora, eles dependem, obviamente, do Governo da República. E sempre o defendemos. Depende do Governo da República. E o Governo da República é que, obviamente, é que decide se, efetivamente, este regime fiscal próprio será implementado na região. Porque nós, apesar de termos esta autonomia, dependemos muito das diretrizes a nível nacional. Só depende de nós, não depende do Governo da República. Sim, mas a realidade é que ele não arranca e deve-se um pouco a esse factor. Depois, eu gostaria de chamar aqui a atenção, para o painel, se me permite meter aqui uma farpa aqui para a discussão, que é a questão do impasse. Portanto, o Centro Internacional de Negócios, que muita gente olha, vê aqui e dali como, enfim, como, digamos, uma instituição do ponto de vista da atratividade e ter repercussões positivas, na economia regional. E olha-se para o Centro Internacional de Negócios como um parente pobre, quando ele efetivamente cria. Aliás, do ponto de vista da receita, do IRC, ele cria acima dos 50% da receita do IRC, são da empresa do Centro Internacional de Negócios. Recuperou a competitividade do Centro Internacional de Negócios?
Foi o governo PSD-CDS. Admito que sim. Mas depois, não esqueçamos o seguinte, o impasse negocial com a Comunidade Europeia na aprovação do quarto regime do Centro Internacional de Negócios derivou um pouco pela falta de habilidade política, quer primeiro pelo governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, e depois, logo de seguida, pelo governo da coligação PSD-CDS, sem ser no orçamento de Estado. Eu relembro aqui ao Sr. Deputado Barreto que no orçamento de Estado de 2012 mas os seus não foram revogados, que a Junta da Comissão Europeia. Desculpa, não foram, foram revogados, os tratos que foram feitos com revogados os benefícios fiscais. E do trabalho. Aliás, até se me der licença, agora a minha vez de falar. Pois, mas é a grande verdade. Aliás, segundo se sabe, das declarações da deputada Ana Gomes, recentemente, da senhora deputada Ana Gomes, provocou uma deslocalização massiva de empresas para outras jurisdições, para outras praças congêneres. E agravou, obviamente, também, digamos em termos de receitas próprias. E tem mais esta. Aliás, essas receitas perdidas, com a deslocalização das saídas dessas empresas, seriam os suficientes para fazer com que a Madeira dispensasse do PAEF. Vejam lá, digamos, o dano que se criou. Obviamente, isto deve ser não só primeiro aos governos do Partido Socialista, mas também da coligação que revogou, que não revogou, aliás, revogou. Se não tivesse resolvido, tivesse revogado... Conheço bem esse processo. Mas, deixa-me só concluir agora. Depois terá a oportunidade de repostar. Mas, Carlos Costa, estamos a desviar um bocadinho da questão central que tinhas colocado, que era a questão do combate ao desemprego. Bem sei que a questão do Centro Internacional de Negócios, evidentemente que ajuda, até pela receita que propicia. Claro. Mas a questão, postos de trabalho. Exatamente. Mas a questão é esta, quer dizer, se calhar ao nível do Centro Internacional de Negócios as coisas agora estão no caminho, enfim, mais ou menos certo, não é? O resto é que eventualmente não estará, quer dizer, como é que se pode criar trabalho para que a taxa de desemprego não seja a mais alta do país? Do ponto de vista desta texto, que até posso, enfim, se me permitem esta releitura, em janeiro de 2013 tínhamos inscritos 24.472. Janeiro de 2014, 22.836. Janeiro de 2015, 23. Janeiro de 2016, 22.877. Portanto, houve aqui praticamente um impasse. Digamos, não se conseguiu criar postos de trabalho. Tanto que houve aqui uma imigração forçada que fala por si. Aliás, as pessoas cada vez mais sentiram essa dificuldade em arranjar postos de trabalho e tiveram que arranjar alternativas no exterior. Ora, é claro que isto aqui, estamos a falar daqui talvez de um cancro que é preciso arranjar soluções. É por isso que nós defendemos, nós o Movimento Juntos pelo Povo, obviamente que aqui neste contexto, o que nós faremos, as nossas políticas serão sempre no sentido de criação de investimento, criação de postos de trabalho. Portanto, para isso, para que haja essa atratividade, e de acordo com aquilo que falei há pouco, tem a ver um pouco com aquela questão, digamos, do excesso de burocracia. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo muito prático. Quando um empresário que quer criar uma empresa, muitas vezes enfrenta uma via sacra de procedimentos burocráticos só para o licenciamento do seu investimento, da sua obra. Tem, por exemplo, as câmaras municipais que carecem, digamos, da sua autorização, passa pelo delegado de saúde, pela ASAI, pelos departamentos governamentais, muitas vezes pela proteção civil. Portanto, eu acho que o investidor no estrangeiro, se queremos, obviamente, incentivar os investidores nacionais, não devemos assustar muito mais os investidores estrangeiros. Portanto, ainda não temos aqui instrumentos amigos do investimento. Pois, é que esta ideia acaba por ser muito... Como é que é dizer? Em vez de incentivar, desincentiva.
Por exemplo, em Portugal, as grandes empresas são apoiadas, projetos de interesse nacional são apoiados, benefícios e reduções, digamos, fiscais, procedimentos administrativos rápidos e céleres, negociações, digamos, benefícios fiscais, repito, incentivos fiscais e apoios financeiros nacionais e comunitários. Mas quando se trata, por exemplo, de pequenas e médias empresas, já o imbróglio é outro. E preciso não esquecer que as pequenas e médias empresas representam à volta dos mais de 70% da empregabilidade. Portanto, é preciso, do seu ponto de vista, que haja instrumentos mais amigos do investimento. Carlos Costa, relativamente a esta matéria da violência, do combate à violência doméstica, que avaliação é que o JPP faz daquilo que está a acontecer a nível regional e dos planos que existem? Pois, a avaliação tem que ser uma avaliação mais alargada. É certo que as notícias são alarmantes. Por exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registra em média 63 crimes por dia. Isto em 2015. Portanto, acaba por ser bastante assustador. Resta saber se estes 65 crimes por dia registados se são efetivamente violência doméstica. São apenas, enfim... pois, é porque a violência doméstica não só os crimes contra as pessoas, também pode haver crimes patrimoniais, outras formas de violência, outros géneros de crimes. Portanto, resta saber até que ponto se é provida coação ou não, se as pessoas... Mas essa é uma questão, uma leitura mais técnica, eventualmente, dos números. Outra questão é a realidade, e ela existe, todos nós sabemos que existe. Ela existe. E a outra questão ainda é saber, nós aqui na nossa região, o debate vai ser sobre as questões ligadas mais à região, o que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer para que o problema não tenha a dimensão que eventualmente tem hoje. Claro que é preciso apurar as causas. O que é que sucede? O que é que sucede para que haja estes 63 crimes, digamos, por dia registrados? Isso a nível nacional? A nível nacional. Por exemplo, eu sou da opinião que, por exemplo, a austeridade é uma das razões que pode ter... até durante este período aumentou substancialmente. Tem influência, as questões económicas também têm influência neste tipo de crime. Desemprego e precarização laboral, obviamente, contribui neste contexto. Se nós olhamos bem e analisamos bem no contexto daquilo que nos chegou às mãos, o perfil da vítima, por exemplo, é 84% do sexo masculino, com idade média de 46 anos. 59% é casado e vive em união de facto, 51% família com filhos, 47% com ensino superior e 43% está empregado. Reparem, até está empregado, tem, digamos, formação superior. O perfil do autor do crime, 83% é do sexo masculino, com idade média à volta dos 45%, 67% é casado e vive em união de facto, 54% também com formação superior. Repare, o que nos leva a pensar até que ponto alguém, enfim, com formação, digamos, enfim, superior, obviamente, sem ter estado em universidade, de ter outra abrangência do ponto de vista do seu background cultural, está sujeito muitas vezes a participar e a envolver-se nesse... Carlos Costa, aqui o retrato que traçou aí, portanto, é a realidade, é o problema. É a realidade social. A questão aqui é que soluções... Não, as soluções parte, e daquelas em primeiro que lugar... conhece aqui na região, por exemplo, se estamos também a trabalhar como em deve ser primeiro na lugar, acho que devemos incidir fundamentalmente na educação. Temos que partir para um processo de salvaguarda desses princípios básicos das pessoas e, enfim, utilizarem medidas preventivas. Aí é importante que determinadas disciplinas, eu recordo que em tempos existia uma disciplina que era a educação cívica. Isso até foi uma medida pioneira que se introduziu nas escolas da região autónoma da Madeira. A verdade é que essa disciplina acabou por ser abolida dos currículos. Não era de caráter obrigatório, era opcional. Acabou por ser abolida. E eu acho que essa disciplina até deveria ser retomada, ainda não de caráter obrigatório, até porque há um conjunto de diretrizes que necessitam de ser ministradas, obviamente, em dados terrenos.